Eu cresci numa família muito disturbada, sabe, tipo, a minha mãe era evangélica, mas meu pai era mexia com criminalidade, sabe. Então, tipo assim, eu tinha tudo pra dar errado, mas acabou que eu encontrei o jiu-jitsu e isso me ajudou a seguir um caminho diferente, sabe. Então, tipo assim, todo mundo que cresceu comigo, eu conheço a maioria dos meus amigos que cresceram comigo na comunidade, tipo, seguiram esse caminho, e eu fui um que acabei dando certo ali, sabe, por conta do Poxa, jiu-jitsu. interessante, hein? Você sabe que o falecido grande mestre Carlos Gracie, Uhum. ele disse, é meu tio, ele era meu Sim, tio. sim. Ele disse uma coisa para mim, entendeu? E ele não estava envolvido com criminalidade, mas ele era um adolescente muito é, travesso, sempre criando problema, brigando na rua. E ele disse, ele falou, se não fosse o jiu-jitsu, eu ou estaria na prisão ou estaria morto. É a Entendeu? É mesma coisa tipo pra mim. assim, e isso é uma história que se repete. O primeiro cara que eu entrevistei aqui foi da Geórgia, o Kenny Kim. Uhum. Ele, ele falou a mesma coisa, que ele estava também, tipo assim, num dilema, ou ele ia pro lado bom ou pro lado ruim, e foi, ele ia ter que ter uma aula de jiu-jitsu no dia seguinte e resolveu não sair com os amigos dele, e os Aham. amigos dele parece que iam roubar um posto de gasolina, e ele decidiu, não, eu tenho que acordar cedo amanhã, eu vou ficar em casa. E os caras foram pegos, foram pra prisão, não sei quantos anos, e o Kenny Kim, entendeu? É, Foi treinado no dia seguinte, quando soube da parada, já escapou. tinha passado, aí ele menciona, rapaz, a gente às vezes não dá conta de como é que o destino muda, não é Sim, isso? é verdade, é. E aí me diz pra você, como é que você chegou à conclusão que o teu destino mudou, tipo assim, dramaticamente? Quando é que você teve a realização, meu irmão, jiu-jitsu é minha tábua de salvação? Quando é que foi isso? Tipo, no começo foi bem difícil, sabe, como eu falei, eu venho de uma família muito humilde, tipo, minha mãe tem 8 filhos comigo, então, tipo, é uma bastante Família bem criança, grande, família né? bem grande, É. né. E meu pai, como eu falei, meu pai tem envolvimento com o crime, e acabou que nesse envolvimento com o crime ele acabou indo pra prisão, passou bastante tempo na prisão, então, tipo, minha mãe teve que cuidar de mim e dos meus 7 irmãos sozinhos. Então, tipo assim, eu sempre cresci naquela família, assim, tipo, às vezes não tinha o que comer, não sabia o que comer no almoço, na janta, no próximo dia. Então, tipo assim, eu sempre tentei, fazer o máximo pra mudar o meu destino, sabe. Porque, tipo assim, como você sabe, às vezes se você não, tipo, procura encontrar um outro caminho pra poder melhorar sua vida, você acaba fazendo aquele ciclo continuar, de pai pra filho, de filho pra mãe, então, tipo assim, continuar aquele ciclo. Então, tipo, eu tentei encontrar um caminho, sabe, pra mudar isso, e eu encontrei no jiu-jitsu. Uhum. Eu comecei a treinar jiu-jitsu em 2014, na Nova União, acabou que, tipo, comecei de faixa branca, foi até o final do ano, assim, aí eu tinha Qual uma era a tua idade quando você eu tinha começou? 14, 14. 14. Aí eu comecei a treinar, eu tinha uma graduação no final do ano que eu ia passar pra faixa verde. Aí acabou que eu cheguei com a minha mãe, perguntei dela se ela tinha acho que o professor estava me cobrando, acho que era R$ 150 pra minha graduação. Aí ela não tinha esse valor. Aí acabou que eu não fui graduado, eu parei de treinar, parei por alguns meses sem treinar. Aí eu encontrei uma outra academia, um amigo meu mudou de academia, aí ele foi pra Checkmate. Chegou lá, ele treinou, depois me convidou para dar um treino lá, eu conheci esse meu professor, que é o Ivaniel e o John. Foi eles que me apresentaram de verdade, tipo, eles me apresentaram o que era IBJJF, o que era Mundial, o que era os Estados Unidos, sabe, que até então eu só achava que o Jiu-Jitsu era algo ali em Manaus, tipo, uma luta que você tentava finalizar, é isso, eu não sabia que era tão grande, Uhum. tinha até essa exposição, tipo, no mundo todo. Aí eles me apresentaram o Jiu-Jitsu Mundial, o IBJJF, tudo. Aí eu comecei a treinar e colocar na cabeça que, tipo, é isso que eu quero ser lutador, quero fazer a minha vida mudar através disso, sabe. E foi quando eu comecei a competir, tipo assim, e eu tinha uma facilidade de aprender rápido, sabe. Tipo assim, eu tinha essa facilidade de aprender rápido e fui aprendendo, fui pegando. Faixa branca eu já era bem acima da média, assim, de uma galera que já estava treinando há muito mais tempo. Comecei treinando, perdi bastante no começo, tipo, acho que da minha faixa branca eu ganhei tudo na faixa branca, mas quando eu peguei a faixa azul eu perdi, assim, por
por uns 3 anos sem ganhar, assim. Tipo, chegava no pódio, perdia pro mesmo garoto. Chegava nos pódios, perdia, ganhava um ou outro campeonato. Eu até achava que não era, não, justo não era pra mim, sabe? E acabou que, tipo, nesse meio tempo de eu tá tentando melhorar e tentar o jiu-jitsu mudar minha vida, sabe? A minha mãe ainda tinha a dificuldade em casa, tipo, às vezes não tinha o que comer, eu, tipo, ia treinar, voltava pra casa, não tinha o que comer, sabe? E eu, tipo, ficava naquela, tipo, eu sabia que se eu parasse de treinar jiu-jitsu e fosse arranjar um trabalho, eu poderia, tipo, facilitar um pouco a vida da minha mãe, sabe? Porque ela trabalhava fora, ela era faxineira, tipo, trabalhava na casa de pessoas, limpando casa, essas coisas do tipo. E, e voltava pra casa, e às vezes o dinheiro não era suficiente pra 8 pessoas, sabe? 9 com ela. Então, tipo, era bem difícil. Qual é a sua ordem? Você é o mais velho, Eu mais sou novo? terceiro. Terceiro. Sou terceiro. É. São 5 homens e 3 mulheres. Uhum. Aí eu, tipo, tinha essa na cabeça, pô, será que eu paro de. Porque o jiu-jitsu eu treinava o dia inteiro. Tipo, ia pra escola pela parte da manhã, voltava da escola, ficava o dia todo na academia. Treinava o dia todo, só voltava à noite. Tipo, tinha que andar bastante, tipo, acho que, sei lá, uns 4, 5 quilômetros pra chegar na academia. Voltava, então, tipo, Tudo caminhando. tudo caminhando. Isso em Manaus. Isso em Manaus. E é chuva ou sol, Calor, tava calor, lá. calor, chuva e sol, tava lá, todo dia. Levava um guarda-chuva, só Ah, isso. às vezes eu ficava se escondendo na chuva assim, quando parava ia embora, não tinha guarda-chuva não. E era seguro pra você? Tipo Ah, assim, caminhada assim na rua? Manaus não é muito seguro, mas quando a gente é criança, quando a gente é adolescente O pessoal não e liga muito. não liga muito, tipo, a gente não tem noção, a gente não tem tanta noção, né? Tipo, eu só quero chegar na Dos academia e perigos, né? treinar. A gente não tem noção do perigo. Então acabou que eu fiquei nessa, tipo, de 2014 até 2018, eu fiquei nessa, ganhando, perdendo. Minha mãe falava que, tipo, vai arranjar um trabalho, meu filho, vai pra me ajudar aqui em casa e tal. E eu ficava naquela, doía em mim, sabe? Porque eu sabia que se eu fosse arranjar um trabalho qualquer, eu faria um pouco de dinheiro pra facilitar a vida dela. Mas eu falava sempre pra ela, tipo, calma, mãe, tipo, eu sei que agora eu não tô conseguindo dar fruto nisso, mas vai acontecer. Não, não sei quando, mas vai acontecer, sabe? A minha vida vai mudar em qualquer momento. E em 2019 eu consegui uma oportunidade de vir competir o brasileiro em São Paulo, de competir o brasileiro em São Paulo. Foi quando eu conheci o Isaac, a Dreamart, esse pessoal lá de São Paulo. Eu lutei, perdi pra um aluno do Isaac que tava na Dreamart já. Aí eu voltei pra Manaus. Aí nesse meio tempo eu já tava pensando em parar, total, sabe? Já tava tentando eu já tava nessa cabeça de, tipo, de parar e me envolver com coisa errada, sabe? Hum, Então, tipo, essa é a razão que eu falo que isso realmente mudou a minha vida, por conta que esse meu tempo que eu voltei pra Manaus, eu tava, tipo, já vou parar de treinar, vou fazer alguma outra coisa, já tava nessa máquina isso na cabeça de ir pro caminho errado. E, como você sabe, tipo, pessoa de comunidade ver aquelas pessoas que vendem drogas, coisas, tipo, andam tudo vestido e tal. Então, tipo, quando você cresce num ambiente que não tem nada, tipo, você quer ter aquelas coisas, tipo, de um jeito ou de outro, sabe? Então, tipo, é. o caminho mais fácil de encontrar é, tipo, indo pra um caminho errado. Uhum. Então, aí passou que 2 meses depois eu recebi uma mensagem do Isaac, que era pra eu ir lá fazer um teste em São Paulo, ficar um tempo por lá pra ver se eu ingressava no projeto, sabe? Foi o que aconteceu, tipo assim, em setembro. É projeto? Ele tem um projeto, No o começo era Isaac? projeto, no começo era apenas projeto. Projeto social também? Isso, é tipo, Que era um projeto bacana, hein? que ele pegava atletas de todo o Brasil, tipo, de vários estados do Brasil, colocava dentro de um CT, tipo, tinha alimentação, local pra dormir, e você treinava, e quando você ia competir, ele pagava a passagem, a hospedagem, tudo que você precisava só pra ser um atleta. Eu dormia e acordava só pra ser atleta. Agora ele já expandiu mais, agora ele já é lá já é academia, ele tem várias filiais em alguns locais, em outros países, mas no começo era projeto, Que bacana, era hein? projeto social, tipo assim, que pegava os melhores do Brasil. Acabou que eu fui pra lá em setembro, outubro de 2019. De lá em diante eu comecei a treinar, eu comecei a me destacar. Meu primeiro campeonato importante que eu ganhei internacional foi o campeonato europeu, na minha faixa azul. Eu fiz 6 lutas, ganhei as 6 lutas e voltei. Aí realmente eu
caraca, Se motivou, né? se motivei que isso ia dar certo na minha vida, sabe? Foi esse momento dali diante que eu consegui, tipo, agora que vai. Eu não conseguia fazer muito dinheiro, tipo, eu lutava nos campeonatos de São Paulo, assim, que valia R$ 1.000, R$ 500, que dava pra suprir um pouco e enviar um pouco pra minha mãe, Sim. mas até então ainda tava difícil. E não tinha patrocínio, essas Não, não coisas? tinha, só tinha o ajuda do projeto mesmo, que, tipo, eles davam alimentação pra mim, o local pra eu morar, pagava minhas viagens se eu lutasse fora, ó, hotel, essas coisas. Mas até então só era o projeto mesmo. Uhum. Esse foi o começo que eu comecei a acreditar assim, agora vai andar, sabe? E o nome da academia dele, Do Isaac é, é Dream Art. É Dream Art. Dream Art. Yeah, Dream Eu me Art. lembro. E é especificamente voltada para treinar atletas para competir, não é isso? Isso, agora eles têm mais diferentes horários, eles têm horários comerciais, mas no começo realmente só era para atletas de competições. Uhum. Se você tivesse um destaquezinho, tipo, de algumas competições, eles te chamavam, você fazia um teste. Se você passasse, você ingressava no projeto e Como é que você... foi o seu teste quando você foi? O que ele te Foi requeriu? bem... Foi até engraçado, que, tipo, logo no começo que eu cheguei, eu pegava a porrada de todo mundo me batia lá, no começo, né? Mas eu sempre fui aquele cara bem persistente, tipo, fazia mais que todo mundo, era o primeiro a chegar, o último a sair na academia, trabalhava mais que todo mundo. E nesse meio tempo eu melhorei bastante, sabe? Eu continuei pegando a massa na academia, no projeto lá, mas nas competições eu me dava bem, sabe? Sempre Você teve, no começo, nas competições, independente de você não, vamos supor, você não ser o melhor na academia ainda, mas você se se dava, dar você cara tinha desempenho na, melhor. na competição, isso. Aconteceu isso contigo? Porque eu tinha um amigo meu, o Rondon, eu me lembro, ele era faixa azul, faixa roxa na época que eu treinava no Brasil, e ele era bom, Uhum. mas tipo assim, vamos supor, ele não era o número um, vamos supor, na hierarquia, mas quando ele ia competir, o cara tão relaxado, ele se dava bem pra caramba. Isso, eu tenho muito isso, É. tipo, na primeira competição que eu competi pelo projeto, eu perdi, tipo, perdi acho que na segunda luta. Aí acabou que eu cheguei com um parceiro meu, tipo, um amigo meu que já tava lá há algum tempo. Perguntei, e aí, como é que funciona? Tipo, tu perdeu, tu vai embora? Sabe? Eu perguntei dele. Aí ele falou, não, não, não é assim não. Tipo, fica de boa aí, continua treinando. Tu vai ter outras competições pra lutar e pra mostrar teu trabalho, sabe? Aí foi isso. Foi quando eu perdi essa primeira competição, eu já treinava muito, já, tipo, fazia mais que todo mundo na academia. Mas volta pro teste primeiro, me fala do teste e a gente volta pra onde você tá, que eu Pois te é, tipo, interrompi. pois é, tipo, o teste era tipo assim, você vai competir e, tipo, se você se destacar nas competições, você vai ingressar não é, o teste não era, tipo, em relação a treino, porque o treino era muito forte, tipo, todo mundo era bom lá. Tipo, eles pegaram os melhores do Brasil, sabe? Então, tipo, todo mundo era bom. Tipo, não tinha como fazer um teste em relação ao treino. Ah, O teste entendi. seria, tipo, na competição. Se você se der bem nas Ah, entendi. competições, tipo, você ingressa no time, sabe? Hum. E foi quando eu perdi a primeira a competição, eu achei que eu já ia Ser eliminado? ser eliminado, sabe? Aí acabou que, não, não, fica de boa aí, que tu vai ter outras oportunidades pra lutar. Então, quando eu perdi essa primeira competição, caraca, agora eu tenho que trabalhar mais, sabe? Tipo, eu comecei a trabalhar muito mais, aí eu comecei a melhorar muito mais. Aí eu comecei, tipo, dar resultado no treino e nas competições. Depois dessa competição que eu perdi, eu voltei a competir de novo, eu não perdi mais, sabe? Tipo, eu fiquei, acho que invicto da azul até a faixa marrom, acho que uns 3 anos sem perder, sabe? Todas as competições que eu competia, eu ganhava tudo. Tipo, ganhei. Me explica o seu treinamento. O que que você fez que você achou que você fez mais do que os outros? Uhum. O que você fez diferente, independente de qualquer habilidade natural que você tenha, que te permitiu progredir tão rápido? Eu acho que o fator de eu trabalhar mais que todo mundo. Acho que eu não fiz nada diferente. Tipo, eu sempre fiz o. Eu fiz a mais que todo mundo. Tipo, fazia mais drill, fazia um extra ali, tipo, sei lá, fazia uns abdominais a mais, fazia uns flexões a mais, sabe? Só pra, tipo, ter aquele. Mentalmente, né? Mentalmente, tipo assim, caraca, eu trabalho mais que todo mundo, sabe? Tipo, eu acho que isso foi uma chave que mudou minha vida, mudou minha cabeça, tipo, foi o fato de eu trabalhar mais que todo mundo.
Acho que isso que me deu muito mais confiança, me deu muito mais conforto de ir pra competição e olhar, assim, para o meu oponente e falar, assim, pra mim mesmo, tipo: "Esse cara não trabalhou mais que eu", sabe. Uhum. Então eu não fiz nada diferente, sabe. Eu sempre eu sempre tive essa cabeça, eu chegava na academia primeiro, alongava, fazia extra, sabe, pra mim pra me destacar mais do que os outros, sabe. Porque eu via, tipo, a galera que estava lá, tipo, eles chegavam, fazia o que estava no schedule e voltava pra casa, sabe. Fazia só o que estava escrito ali. Exatamente, só fazia o que estava ali, tipo, o que o projeto falava pra fazer, e eles faziam. Eu não, eu tinha essa cabeça, tipo: "Não, eu vou chegar mais cedo, eu vou alongar, vou fazer uma coisa fazer uma liberação aqui na minha perna, porque eu tô cansado". E era o último a sair, tipo, assim que o treino acabar, eu: "Não, vou ficar mais um pouquinho aqui, vou fazer um drill a mais, vou fazer um treino de resistência a mais", sabe, vou alongar de novo. Então, tipo, esse tipo de coisa que me deu confiança, tipo, de chegar numa competição e olhar pra um amigo meu, para o adversário assim: "Esse cara não fez mais do que eu". Então, tipo, foi mais ou menos isso, foi a mentalidade que eu criei que me fez me destacar dos outros.